Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei onde você está me ouvindo, nem que horas, nem quando, nem com quem, mas eu quero declarar que é mais uma oportunidade de estarmos à mesa, sentados diante da palavra que é imutável, que é incorruptível, que é indestrutível, a palavra que é suficiente para transformar a tua vida como mudou a minha vida. E seja bem-vindo à Bíblia na Mesa, seu podcast semanal de devocional, a Bíblia purinha, o Evangelho sem agrotóxico, pregado como poucos lugares você vai ver, né? Porque nós não estamos aqui para te manipular para um lugar, mas para te promover para uma vida extraordinária. Nós queremos realmente, o que nós cremos muda o mundo, mudou o nosso mundo e vai mudar o seu mundo. Então, seja bem-vindo, nós estamos no especial de férias e você já percebeu que os nossos pastores da casa, Igreja no Cinema, CHF, Legends e tantos outros passaram por aqui, estão passando nesse tempo de férias, tempo de verão, tempo de janeiro, e que as tuas férias sejam férias que te encorajam, férias onde você não escolhe um lugar para cair morto de um ano que você quase morreu trabalhando, mas que seja um tempo de calibragem, que seja um tempo onde você se alinha para aquilo que Deus está fazendo. 2025 será um ano poderoso, você já percebeu isso, né? Todos aqui que têm passado em janeiro nessa mesa têm tido essa mesma impressão, que é algo está acontecendo coletivamente na vida pessoal de tantas pessoas e, graças a Deus, algo bom, né? Depois de 4 anos, depois de uma pandemia, tanto tempo com temores, com incertezas, a verdade é que nós estamos percebendo que Deus tem sido bom e generoso para conosco. Então, nessa manhã eu estou aqui, tudo bem, Carol? Olá, como é que tá? Bom Bem-vinda. dia, tudo bem? Carol estreando hoje, a esposa do Douglas Araújo. Lembra do Douglas? O Douglas pregou sobre o rei está voltando. É ela mesmo. Como é que está, Carol? Firme Tudo forte? bem, muito bem. Felicíssima de estar aqui, uma honra enorme. Demorou um pouco, mas que seja o primeiro. Amém, o primeiro de muitos. É uma honra ter você aqui. Carol é a esposa do Douglas, os dois são pastores do Campus Kids. E como é que tem sido para você viver esse momento da tua vida dentro dessa igreja? O Douglas já falou um pouco da transição, né, que vocês vieram, e como é que tem sido hoje esse momento da tua vida que você está passando, como é que tá sendo? É incrível, assim, é incrível ver que no Senhor há sempre algo novo, né? Tem sempre novidade. E até uma palavra que eu recebi do Senhor alguns meses atrás, foi na conferência, inclusive, de Wonders, eu vi uma folha em branco, né? E Deus falando comigo que Ele estava trazendo uma folha nova, algo novo mesmo, né? Que toda aquela folha toda rabiscada, toda cheia de coisa, ficou para trás e Ele tinha algo novo. E foi exatamente esse ano que a gente está vivendo. Tem sido extraordinário trabalhar com as crianças. Eu vejo o cuidado de Deus comigo, né? Levantando isso, me colocando nesse lugar. Então eu vejo Deus tratando comigo, Deus me ensinando tantas coisas, e estar com eles é alegre, é leve, né? É leve, não tem outra coisa para dizer. Eu admiro muito o teu discernimento, eu admiro demais a tua maneira de enxergar as coisas. Você é uma das pessoas que eu mais percebo clareza naquilo que você está interpretando da realidade. Você é muito talentosa, teus dons, obrigado por você compartilhar isso com a gente, te respeito muito, obrigado mesmo, acho que eu nunca falei isso pessoalmente para você, mas te admiro da sua maneira de ser mãe, maneira de ser esposa, de ser pastora, sua maneira de liderar, né? Você tem sido uma surpresa no nosso meio, a sua habilidade de liderar. Eu sei que você é uma baita profissional, não te conheço no teu trabalho, mas só pelo que eu conheço de você aqui na igreja, sei que você é uma líder nata, que Deus continue te usando para transferir isso para tantas mulheres que no reino de Deus elas podem fazer tantas coisas e às vezes elas não percebem, estão escondidas atrás de um marido, estão escondidas atrás de uma carreira, escondidas até atrás de uma maternidade, né? E você, eu sempre vi muito saudável na sua maneira de... Você corre, você é uma pessoa que começa de manhã, termina meia-noite e termina sorrindo. Então é uma honra ser seu pastor, ser pastor da igreja que você um dia decidiu fazer parte, porque são pessoas como você que eu sonhei de estar na nossa igreja. Então seja bem-vindo. Que legal, obrigada. Então, senhoras e senhores, com vocês, Carol Araújo, no Bíblia na Mesa. Vamos lá. É um desafio trazer a palavra hoje, porque é algo que eu estava meditando e o Espírito Santo falava comigo
eu meditava justamente sobre o que o Senhor falou, fez na minha vida, né, em 2024, e algo que eu mencionei numa reunião, num home church de pastores. Falei, Deus, ele não foi pego de surpresa, eu fui, mas ele não foi. E eu meditava sobre isso, e eu comigo mesmo, meus pensamentos e o Espírito Santo. E eu pensava, mas Deus nunca é pego de surpresa, né? Deus, ele sabe das coisas. Diferente da gente que pensa, né? E se fosse assim, e se fosse assado, e se eu tivesse tomado outra decisão? Às vezes a gente está no meio de um problema, a gente está cheio de dúvidas, cheio de incertezas. Deus sabe, né? Ele não trabalha com hipótese, ele não trabalha com ilusão, com fantasia, ele sabe o que é, né? E por isso que a palavra dele é tão poderosa, porque quando ele diz, ele está falando do que ele sabe, do que é real. E aí eu estava, né, fui pensando, Espírito Santo, como é que eu vou interpretar, onde é que eu vou traduzir isso? E o Senhor me levou para o livro de Tiago. Tiago, no capítulo 1, a partir do 2, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E aí eu fui olhando esse texto, né, e pensando, a gente tem duas formas de ver um problema, de ver uma circunstância, de ver uma situação na vida da gente, né? Ou com alegria ou sem alegria. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê que a alegria, ela é fruto de saber o resultado, né, do problema. Se eu sou filho de Deus, se eu estou em Cristo, se eu vivo no reino, qualquer problema, qualquer tribulação que eu passo é bênção para mim. Aí eu li esse texto na versão A Mensagem que diz que é um grato presente, né? É um presente especial você ter um problema, você ter uma tribulação. Por quê? Porque eu sei o que isso vai produzir na minha vida, né? Por isso que eu olho com alegria, porque isso vai produzir fé, isso vai produzir perseverança, isso vai me fazer perfeita, íntegra e nada deficiente, vai produzir o desenvolvimento do caráter, né? Então é uma forma de olhar. Mas a outra forma de olhar, e às vezes a gente, dependendo do jeito da Bíblia que a gente tem, ela é cheia de subtítulos, e a gente acha que ela foi escrita assim, né? E ela não foi, ela foi escrita de uma vez só. E aí a gente para num bloco de texto, mas quando a gente lê o outro texto, que na minha Bíblia tem um outro subtítulo, como se ele fosse falar de outro assunto, ele está usando se porém, ele está falando da mesma coisa. Então, se você não consegue olhar com alegria as suas provações, se você não consegue ter gozo nos problemas que você está passando, você necessita de sabedoria. O que está faltando para você é sabedoria. O que está faltando para você é o entendimento do que isso vai produzir na sua vida. O que está faltando para você é entender o resultado, entender o fruto. É isso que está faltando. Então você precisa parar e você precisa pedir sabedoria para Deus. Porque se você não está sabendo lidar com o problema da forma com que você deve lidar, que é com alegria, né, você tem que parar e peça sabedoria para Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe, ele não vê como a gente vê, né? Isaías fala que, da mesma forma que os céus são mais altos do que a terra, né? Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E às vezes a gente está aqui, né, olhando para a nossa circunstância, e Deus, ele vê além da circunstância, ele vê, eu não sei se é a melhor forma de dizer, mas me vem na minha mente a palavra realidade. Né? Ele vê o que é real, que é acima das circunstâncias, ele vê a verdade, ele vê o que é real. Né, que não é efêmero, não vai passar. A circunstância ela vai passar, ela vai embora, né? Mas o que é real, o que é verdadeiro, isso permanece, é isso que ele vê. Então, se a gente não está conseguindo passar por um problema, passar por uma dificuldade com alegria, é porque a gente não está enxergando como ele enxerga. É porque falta sabedoria, porque falta a gente acessar
isso, né? Acessar a mente de Cristo que já é nossa. Mas usar isso, né? Usar essa mente de Cristo e usar essa forma de ver de Deus, né? Por muitas vezes Deus me dava essa ilustração, assim, né? Quando eu passava por uma situação, passava por um problema, Deus falava, sai de onde você está e venha ver como eu vejo. Sobe o monte, né? Sobe para olhar de cima essa circunstância e veja o que ela vai produzir, veja o resultado que ela vai trazer na sua vida, que não é um resultado, né? Não falando da circunstância em si, do problema, do boleto pago, da doença curada, né? Da educação do filho, do casamento, não é só essa circunstância, que é importante, mas Deus vê além dela, o que ela vai produzir, né? Num caráter aperfeiçoado, desenvolvido, né? Em integridade, em perfeição, como diz nessa minha tradução, né? E aí se a gente pula lá para o versículo 12, ele fala, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E ainda mais, se você segue lá, no versículo 17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Né? Então, ele está falando ainda da mesma coisa. Né? Então, não que Deus envie o problema, mas no meio do problema Deus tem fruto. Né? Deus tem algo para frutificar ali. Todo aquele que é filho de Deus, nada é em vão. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente gosta de repetir essa frase, mas nem sempre a gente acredita nela. Né? E eu acho quase que um abuso, né? Quando a Bíblia diz que a gente tem que receber com toda alegria, né? Com grande alegria. E é exatamente isso, porque a gente olha com outro olhar, a gente olha como Deus vê as circunstâncias e Ele sabe o fruto. Né? Então, esse 2025 que está só começando, né? A gente está de férias, a gente não gosta de pensar em problema nas férias, mas a verdade é que eles virão, né? Eles virão, é um problema, acho que é a coisa mais democrática da humanidade, né? Então eles virão, e que nesse ano a gente possa olhar como Deus vê, né? E receber eles com alegria, receber eles com gozo no coração, sabendo tudo que eles vão produzir na nossa vida, porque nós vemos como Deus vê, nós acessamos com a sabedoria, né? Ele sabe de todas as coisas e nós não precisamos temer nada, não precisamos temer os problemas, temer as circunstâncias. Ele está conosco, Ele sabe de tudo. É isso, essa palavra para essa manhã. Muito bem, senhoras e senhores. Que palavra. Tiago, com certeza, é um dos meus capítulos favoritos, principalmente quando ele diz assim, ó, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Só que ele começa falando que a perseverança ela é instrumento para sobreviver à provação. E aí eu entendi que a provação ela anuncia promoção. Atrás de toda aprovação está embutida, está escondida uma promoção. Esse é o reino que a gente pertence. E é interessante que quando o texto ele começa dizendo tende por grande motivo, tende por motivo de grande alegria. Tipo assim, cara, isso aqui é sadomasoquismo, entendeu? Fique extasiado, fique bobo. O passardes por qualquer tipo de provação. Isso me faz entender que ele está dizendo ofenda a terra, quebre o status quo, surre a lógica. Porque quando a gente está debaixo de uma pressão, debaixo de um dia difícil, debaixo de uma tribulação, é realmente ali que a gente revela o que está dentro da gente. A gente nunca vai revelar o ouro que está dentro da gente no dia da bonança. No dia da bonança a gente não tem nem disposição para isso. Só que é quando a gente é apertado que o que tem dentro da gente sai para fora. E aí esse texto está dizendo que é possível eu e você a gente ter uma disposição mental que está acima da tribulação, da provação, acima da ferração, acima da tribulação. Por quê? Porque ele diz passar por qualquer tipo de provação. Ele não está falando assim, provação financeira, não. Provação enfermidade, não. Ele está falando qualquer tipo. É possível, Cal, então eu estar feliz no dia mais difícil da minha vida? Deveria ser obrigatório para aqueles que entendem o reino de Deus. Porque o quanto a gente está
preso dentro de uma tribulação, fala só do quanto a gente não compreende quem possui toda a tribulação. Deus, ele tem controle sobre todas as tormentas, todas as batalhas, sobre todas as guerras que talvez a vida vai impor para a gente. Deus está acima, ele está além, ele tem o domínio, ele tem o governo. E aí a gente precisa ter uma âncora aqui que ele diz: não vos sobreveio tentação, não vai vir uma provação maior do que vocês podem suportar. Então Deus, ele é o Pai que ele sabe a tua idade, e baseado na tua idade ele libera o nível da prova. Por quê? Porque ele seria injusto. O fim, né, de uma prova demasiadamente pesada para você seria o óbito, mas Deus, ele não permite. Então entenda que, na verdade, Deus, ele entra na frente de toda provação, só que ele compartilha um pedacinho dela com você. Porque se ele tirasse a mão, ela implodia a gente. Então não interessa o que você está passando, não interessa o que você vai vir a passar, mas entenda, Deus não vai deixar você sofrer mais do que você aguenta, e esse é o motivo de a gente ter por grande alegria, motivo de grande alegria. Puxa, Cal, tá difícil coisa lá em casa, mas eu estou muito feliz. Por quê? Porque no meio da tribulação algo novo está nascendo. Isso aqui, para mim, é uma das compreensões de batismo e sofrimento. Hebreus 6 fala sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, e um deles é batismos. E a gente sabe que tem pelo menos 6 batismos, e um dos 6 batismos é o batismo de sofrimento. E eu nunca entendi o que é o batismo de sofrimento, até que eu descobri que batismo de sofrimento é a estatura do evangelho que você alcança, que o sofrimento não te sofre mais. Sofrer não te ofende. É uma decisão sua, né? É uma decisão sua. Eu adoro... Que está lá na mente. É, isso. E eu adoro quando a gente... essa analogia, né? Deus é perfeito, ele fez a família a partir dele mesmo, né? Então, quando a gente olha para os filhos... e é engraçado, porque, por exemplo, eu tenho 2 que são completamente diferentes, né? Então, eu tenho um que quando eu ia corrigir ele, eu falava, vira, e ele virava. E tipo, ele entendeu que se eu fizer isso aqui rápido, vai acabar rápido. Uhum. Entendeu? Ele tomava remédio rápido, apoiava rápido, tudo fácil, entendeu? Porque ele sabia, se eu passar rápido isso aqui, tá bom. A outra não, é outro mundo, entende? É outro mundo. Então, para tomar 1/3 de copo de um remédio, é 2 horas, entendeu? E sofre muito mais. Sofre muito mais. Vai ser muito mais difícil. Fica presa no sofrimento. Fica presa no sofrimento. Então, é muito mais essa nossa disposição, né? Do como passar por isso. Assumir, atravessar. E como a gente torna mais leve. Não que as circunstâncias vai ser mais fácil, mas torna mais leve, né? Passar muito pelo problema. Bom. E a nossa fé, ela é provada à medida em que sobrevivemos às nossas tribulações. À medida que você sobrevive uma tribulação, fala do quanto a tua fé continua sendo aprovada. E a fé aprovada, ela é a oportunidade, na verdade, da perseverança crescer. Você se torna mais perseverante à medida que você tem essa tribulação, essa fé provada pela tribulação. Ele, na versão da Almeida, acho que é a Almeida que você leu? Almeida. Ele diz assim, ó, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, perseverança ela produz... Ele diz, deve ter ação completa, isso, para que sejais perfeitos e íntegros. Isso, e aí essa perseverança completa aqui, que eu sempre me perguntei, mas como que tem uma perseverança incompleta? Porque perseverança não fala sobre uma capacidade que você tem, mas fala de uma decisão que você não sai dela. Então, eu sempre dou esse exemplo. Imagine que você pega teu filho, vai na pracinha, tem uma barra, né? Você pendura ele na barra e sai fora. O cara vai dar 15 segundos, ele começa a gritar, espernear e começa a gritar desesperado. Por quê? Porque você colocou ele numa prova de capacidade. Então ele não consegue ser perseverante, ele consegue ser capaz. Quando bate a incapacidade, que ele perde a força do braço, ele cai, certo? Isso não é perseverança. Isso é uma prova de capacidade.
Eu provei a capacidade dele. Só que perseverança é uma coisa que Deus ele coloca você para permanecer não numa capacidade, mas numa decisão que você tomou. Por exemplo, eu não tenho força para aguentar um casamento. Casamento não é uma questão de capacidade. O casamento é uma questão de perseverança. Perseverança em quê? Numa decisão que eu tomei e que a minha capacidade é só sair dela pela outra decisão, de sair dela. Então, se a gente tiver uma perseverança completa, o que é perseverança completa? É você permanecer nas decisões que você um dia lá na tua vida estabeleceu. Perseverante. Eu decidi isso, é disso que eu vou... É esse pai que eu vou ser, essa esposa que eu vou ser, é esse funcionário que eu vou ser. Só que a vida ela vai te tentar tirar do lugar de perseverança. Fala, cara, você tá anos nessa empresa aí, a empresa não te reconhece, cai fora daí, cara. E aí a gente precisa ali ser perseverante. Não, vou perseverar aqui. Guarda uma coisa, excesso de perseverança é teimosia. Discirna. Por isso que a perseverança é além da capacidade. Porque é possível você ser perseverante demais no que você não era para ser. Então, a gente precisa entender que quando a gente tem essa perseverança completa, a gente entra num lugar de perfeição, integridade e em nada deficiente. Isso aqui é uma chave de vida. Isso aqui apresenta pra gente uma nova possibilidade de vida que a religião diz que nunca era possível. Ninguém é perfeito. Pronto, já destruiu com um texto aqui, ó. Ué, ninguém é perfeito, mas então por que tá dizendo que tem um caminho de perfeição? Talvez ninguém faz perfeito. Isso é verdade. Mas ser não é fazer. Eu não sou o que eu faço. Então tudo que eu faço de errado não está diretamente conectado com quem eu sou. Nós somos aquilo que nós fomos criados, porque Deus criou a gente. Porque eu nasci de Deus, essa é a perfeição que eu carrego. Só que essa perfeição que eu carrego, ela só pode ser mostrada ao mundo, revelada ao mundo, se eu permanecer na perseverança daquilo que eu fui criado para ser. Se eu saio da perseverança, logo eu entro num lugar de imperfeição do que eu sou, né? Eu não desfruto do que eu sou. Então, eu quero incentivar vocês com essa palavra, de você sempre numa aprovação, ver que o fim dela é promoção. Sempre numa aprovação, você entender que você não está sendo injustiçado, que isso não é uma ofensa, que você foi preparado para esse dia. Por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a gente não é alegre para ser feliz. A gente é alegre para ser forte. E aí, eu sempre digo que a arte de ser crente é você ser alegre no dia mais sinistro da tua vida. No dia da angústia, no dia da adversidade, no dia de quando as coisas não foram como você experimentou, na morte de um filho, num diagnóstico, ali é a arte de ser crente, alegre. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, a vide não dê frutos, todavia eu me alegrarei. A gente tem que entrar no todavia. Todavia. Perdi o emprego, todavia eu me alegrarei. Perdi a posição na igreja, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Porque a alegria é um fruto do Espírito. Quem tem o Espírito tem. E quem não tem Espírito, nem o dia de sucesso pode trazer alegria. É a certeza de saber que Deus é bom, né? O meu pai é bom. Eu já passei por experiência assim de estar passando por uma questão no trabalho. Deus, você me colocou aqui, agora eu tenho que sair. Mas o que está acontecendo? Por que você fez isso? O Espírito Santo falou para mim, você não está acreditando que eu sou bom. E quando eu descansei, né, falou, não, Deus é bom. Eu entendo. Parece que não é, mas Ele é. Né? E tudo se resolveu e as coisas se assentaram, assim, né? Então é essa certeza de que o final está escrito. Amém. Né? O final das coisas está escrito e a gente está caminhando para lá. Amém. Né? E a gente já está lá, então tá tudo certo, tudo vai se alinhar. Amém. Amém. Obrigado, Carol. Gostaria que você deixasse ainda uma última mensagem para 2025, para os nossos ouvintes, e em seguida a gente quer encerrar dizendo que é muito bom estar com você no Bíblia na Mesa durante as suas férias, nesse especial de férias com todos os nossos pastores aqui da Igreja no Cinema. Yes. Então, 2025, um ano alegre para nós, um ano leve, né? Que quando os problemas vierem, porque eles vão vir, isso é um fato, né? Quando o dia mal chegar, que o Espírito Santo faça você lembrar dessa palavra, te leve nesse lugar e que você tenha essa certeza de que você está nesse lugar para algo maior.
né? Que você chegou nesse lugar porque você tá passando de ano, né? Porque Deus quer te levar a passar de ano, Ele quer te ensinar coisas novas, Ele quer te levar a novos lugares, a novos entendimentos, a novas revelações. Então, que nesse ano, guarda essa palavra numa caixinha, nesse ano, o dia a hora que esse dia chegar para você, que esse problema vier, né, abre essa caixinha, né, e vai de novo, corre para esse texto, corre para Tiago, que ele vai ser consolo no teu coração, né, e você vai conseguir passar com alegria, né, testemunhando para a terra, testemunhando para as pessoas que estão à tua volta, que não conseguem compreender, né, essa paz que há em você, né, essa paz que excede o entendimento, essa paz com a loucura, né, loucura para o mundo. As pessoas vão olhar para você e vão ser tocadas pelo evangelho na sua vida, sendo real, sendo vivo. Amém, amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. Receba essa palavra, viva nela. Se você está no dia difícil, eu quero profetizar sobre você, declarando que você é mais forte do que você sabe. Esteja perseverante naquilo que você se propôs. Lembra uma coisa, no dia difícil não tome nenhuma decisão, porque o dia difícil passa, mas as consequências daquelas decisões, elas permanecem. Então, continue apenas crendo, fiel que vos disse, o qual também o fará. Não há nada que Deus prometeu que Ele não venha cumprir. E eu quero lembrar vocês que nós estamos com a rampa de acesso aberto, academialidera.com.br. Você pode ser parte de 200, 250, 300 alunos que em fevereiro estão voltando em sala de aula todas as quintas-feiras, das 7h30 às 10h30, ao vivo, numa escola de uma academia de alta performance em liderança, business e ministério. Conheça a Academia Lidera e eu te aguardo em sala de aula. É online, você pode de qualquer lugar do mundo hoje assistir todas as quintas-feiras por 20 meses. Nós estaremos juntos para ver uma revolução e um crescimento no equipamento aos santos. Nós estamos crendo que nós podemos equipar o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, para viver na terra, assim como nós somos no céu. Nós queremos tirar o evangelho do papel, nós queremos viver uma vida que seja digna daqueles que são chamados filhos de Deus, tá bom? Deus abençoe vocês, continuem firmes e fortes, desfrutem das férias, porque afinal, em fevereiro a gente está de volta com a igreja no cinema, nos cinemas, o LEDs, o Campus Kids retoma as atividades no primeiro domingo de fevereiro, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima Bíblia na Mesa.